E o título dela é uma pergunta para a gente já começar até a refletir. Que influência você exerce? Essa palavra, na verdade, veio de uma apresentação da Joyce Meyer, que é uma pregadora americana, e ela falando sobre a influência que a gente exerce. Esse filme, inclusive, tem aqui no café, se vocês querem comprar, é muito maravilhoso. E também veio porque sexta-feira, gente, no culto de oração, a pastora falou que a palavra, ela não é só um estudo bíblico, né? Ela realmente ela é dada por Deus. A gente tem que pedir unção para que essa palavra seja dada por Deus, porque um estudo bíblico, qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e fazer um resumo e um lindo estudo, porque a Bíblia é um livro muito lindo, mas a palavra que está ali, ela é um livro fechado também. A palavra que está ali, ela é dada por Deus, né? Então, assim, essas palavras todas que pelo menos que eu trago aqui, elas são todas para mim. Elas são todas para mim. Eu acho que é por isso que eu me emociono tanto quando eu venho aqui, porque é uma faca de dois gumes mesmo a palavra de Deus. As duas passagens bíblicas que eu vou ler são, a primeira é Gálatas 6, de 8 a 10, e a outra é Atos 10, 38. Vou começar com Gálatas 6, de 8 a 10. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Influência é o ato ou poder de produzir o efeito sem intervenção aparente. Somos todos diferentes e temos todos um ministério único e singular, dado por Deus. É maravilhoso saber que somos criação perfeita das mãos de Deus, pois somos feitos de acordo com seu propósito. Não somos perfeitos, pois somos caídos, mas quando nos entregamos à obra de Deus e começamos a andar no seu perfeito caminho, podemos experimentar de sua boa, agradável e perfeita vontade. Essa vontade não se manifesta somente para o nosso próprio deleite. Temos responsabilidades também com nossos irmãos na terra, crentes ou não. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. Você não vem em primeiro ou em segundo lugar. Sua vida e você não devem ser o foco das suas ações e projetos. Se você cuida da obra de Deus, Ele cuida de todo o resto para você. Isso é promessa de Deus e está em Mateus 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Apesar de sermos singulares, há algumas características que nos fazem um corpo. Uma delas é essa: todo cristão tem a responsabilidade de divulgar a boa nova de vida eterna e de vida terrena abundante dada por Jesus quando da sua vitória sobre a morte. Isso nos leva a uma outra característica: todo crente tem seu púlpito. O púlpito pode ser a sua família, o seu trabalho, sua academia, seu grupo de amigos, sua aula de inglês, até seu carro. Porém, não basta ter púlpito, é preciso ser o púlpito. Ser o púlpito é ser testemunha viva das obras de Deus nas nossas vidas. As pessoas precisam enxergar em nós o que pregamos. Precisamos ter consistência e estabilidade. Somos a esperança de Deus para alcançar as pessoas no mundo. Somos embaixadores de Cristo no mundo. Somos representantes de Deus. Precisamos ministrar e não ser ministrados o tempo todo. Você deve ser um reservatório da glória de Deus na terra. Que influência você está sendo para a sua comunidade, para a sua família que ainda não é salva, no supermercado, enfim, como você executa a sua vida cristã? Se você não tiver um bom comportamento dentro de casa, no trabalho, na sua comunidade, etc., você se torna exatamente o contrário do que deveria ser, ou do que foi feito com o propósito de Deus. Torna-se uma fonte de hipocrisia e de mentira. Negamos a palavra de Deus e, pior, queimamos o filme de Deus. Não seja a fonte de rejeição a Deus de pessoas próximas a ti. Deus não precisa de você para melhorar ou manter sua reputação. Mas lembre-se de que você é embaixador, representante de Deus na terra. Isso precisa importar para você. É responsabilidade, não é uma escolha ou opção. A partir do momento que você começa a se importar com a obra de Deus
e começa a ser púlpito, Deus se manifesta por meio dos seus feitos. As pessoas começam a ser atraídas sobrenaturalmente para que você possa ter a chance de falar de Deus. É por isso que a pastora sempre fala que não adianta ficar batendo o cabelo na cabeça das pessoas. Por isso, não se contente com uma vida espiritual medíocre. Você precisa ser espelho. Sacrifício definitivamente não é uma palavra popular, mas traz vantagens sem fim. Pare de pensar em si mesmo. Os frutos só começam a produzir outros frutos quando morrem. Morra para si e viva para a obra de Deus e para os outros. Você não é o foco. Você não vai ganhar ninguém com conversas e pregações, mas com atitudes. É preciso agir como cristão. Não é se vestir de cristão, colocar 17 adesivos no carro e falar crentez com todo mundo que conhece. Isso é insuportável para quem não é crente. Vou repetir. Insuportável para quem não é crente. Não seja inconveniente ou uma anedota ambulante. Não vista a carapuça da caricatura do crente. Respeite o Evangelho e a Igreja de Deus. Seja o testemunho. Haja conforme o cristão e comece a praticar a Bíblia. Tenha um estilo de vida que seja pelo menos parecido com a vida de Jesus. Ele é o nosso foco. Palavras, atitudes, ações, comportamento e escolhas são a grande influência que exercemos sobre as pessoas. Seja uma bênção para as pessoas à sua volta, independentemente de serem próximas ou não. Exerça uma boa influência, principalmente com aqueles que têm alguma resistência a você. A influência é um círculo virtuoso. Faça parte desse círculo, seja o primeiro a iniciar o círculo. O seu bom comportamento irá influenciar a boa atitude das pessoas com as quais você tem contato. Não faça uma coisa boa para alguém e peça para que ela vá à igreja ao domingo. Ir à igreja não é uma moeda de troca. Se você pedir, ela pode até ir para te pagar um favor. Peça a Deus que possa tocar as pessoas por meio de ti. A obra de Deus é perfeita, as suas não. Não desista, você vai colher se não desfalecer. A vitória com Jesus é certa. Faça sempre o bem com uma atitude diária, não esperando algo em troca. Faça de forma que seja parte da sua personalidade. Eu vou ler a passagem bíblica inicial novamente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Jesus, depois de ressurreto, foi ter com seus discípulos e preparou uma refeição para eles. Vejam só, o Cristo ressurreto foi servir aos seus discípulos. Foi fazer bem aos seus discípulos. Eu vou finalizar com uma frase para a nossa reflexão e principalmente ação. Pregue o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Tenha uma vida que possa ser imitada. Que sejamos imitadores de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus querido, muito obrigada pela sua palavra, Senhor, que é realmente uma faca de dois gumes. Que ela possa, Senhor, penetrar o espírito, Senhor, a alma e o corpo. E ficar, Senhor, e que nós possamos dar frutos e que seja realmente o nosso foco, Jesus querido, ser imitadores de Ti, das Tuas atitudes, Senhor. Obrigada pela palavra que o Senhor me deu e obrigada por tudo que o Senhor tem feito por meio das palavras que eu tenho dito aqui, Senhor Jesus. Que elas possam tocar as pessoas e principalmente tocar a mim e produzir, Senhor, efeitos, ações, Senhor, concretas em mim. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.